porque eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Fica comigo até o final desta breve mensagem, pois eu quero te apresentar 2 possíveis motivos pelos quais você não está hoje conseguindo entender qual a vontade de Deus, o plano que o Senhor tem para a sua vida. Vamos ler aqui, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Preste atenção na palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui, meu irmão, você pode não estar compreendendo a vontade do Senhor neste momento, porque você não está perto dele o suficiente para que você compreenda a sua vontade. Você não está buscando a Deus da forma correta, da forma a qual você precisa buscá-lo para que você compreenda. Esta palavra aqui da carta aos Romanos nos deixa isso muito claro. Primeiro, não se conformar com este mundo, com este século. Você não pode se conformar com as coisas que acontecem neste mundo. Preste atenção numa coisa. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, ele nos disse assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, pois tudo aquilo que existe no mundo. Aí ele fala da soberba da vida, da vaidade dos olhos, do desejo da carne, que essas coisas não procedem de Deus, mas são do mundo. E ele termina dizendo: ora, o mundo passa, e a vontade do mundo também, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Glória a Deus pela sua palavra, meu irmão. E aqui em Romanos, Paulo diz assim, olha: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você precisa entender que para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa estar perto de Deus o suficiente para que você entenda a voz dele com clareza. Quando você está perto de Deus o suficiente, não existe dúvidas quando o Senhor falar com você e revelar a vontade dele para a sua vida. Veja um outro exemplo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nos diz que os discípulos, os apóstolos, estavam em Antioquia, reunidos na igreja de Antioquia, e eles estavam orando ao Senhor, consagrando a vida através dos jejuns, estavam buscando a presença do Senhor, quando o Espírito Santo disse para que eles separassem Saulo e Barnabé. Saulo, sabemos que depois Deus mudou o nome para Paulo, o apóstolo Paulo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eles estavam próximos de Deus o suficiente para entenderem a voz do Senhor, para compreenderem que a vontade de Deus naquele momento era enviar Barnabé e Saulo para a obra entre os gentios, que Deus os havia chamado. Então eles oraram e, colocando a mão sobre eles, os despediram para cumprirem a vontade do Senhor. Você precisa renovar o seu entendimento pelo conhecimento da palavra. Você precisa ler a palavra todos os dias, meu irmão. Nem que seja um versículo apenas ao dia. Você precisa se colocar diante do Senhor, buscando a leitura bíblica, buscando estudar a palavra, porque a palavra em si já revela qual é a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que você tem que fazer
na obra dele, a posição que você tem que ter diante dos homens, qual é a postura de um crente no meio da sociedade. A palavra de Deus já te dá essas diretrizes. Você nunca irá descobrir a real vontade do Senhor sobre a sua vida longe da sua palavra. Sem a renovação da mente, sem a renovação do entendimento, você transforma a sua vida. Você não irá transformar a sua vida, mas quando você compreende, a sua vida é transformada pela palavra. Porque quando você começa a buscar a Deus pela palavra, você compreende que você precisa também orar mais, precisa consagrar a sua vida através dos jejuns, da busca constante e sem cessar a Deus. Então, o primeiro motivo pelo qual você pode não estar compreendendo a real vontade de Deus para a sua vida, que você pode não estar tendo a clareza daquilo que Deus quer, na grande maioria das vezes, nós sabemos que Deus tem algo para fazer, tanto na nossa vida, quanto através da nossa vida. Mas nós passamos muito tempo sem compreender aquilo que Deus está falando com a gente. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha, por nós não estarmos próximos do Senhor o suficiente para ouvirmos a sua voz e entendermos a sua vontade com clareza. É isto que essa palavra de Romanos 12 está dizendo para nós. Todos aqueles que se transformam pelo entendimento da palavra e começam a buscar a Deus na oração constante. Meu irmão, entenda, você precisa ao menos fazer 2 orações ao dia. A oração da manhã, quando você levanta, e a oração da noite, antes de você dormir, entregando sua vida e a sua família nas mãos de Deus e buscando a presença dele, isto é, se aproximar do Senhor. Tente ler um versículo pela manhã, antes de sair de casa e antes de dormir à noite. Tente ler mais um versículo, meu irmão. Isto é, se aproximar de Deus. Ao menos uma vez na semana, faça um propósito de jejum, consagrando a sua vida. Isto é, se aproximar de Deus. Isso é ter a renovação do entendimento pela palavra de Deus. E esta transformação que há de acontecer na sua vida, esta busca a Deus mais forte, mais fervorosa. Você está conseguindo entender, meu irmão? Você precisa se aproximar mais do Senhor para que você consiga compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois é isto que este versículo de Romanos 12 diz. Quando você tem essa transformação na sua vida, ao se aproximar mais do Senhor com o coração verdadeiro, com sinceridade, a palavra aqui diz que nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem se aproxima do Senhor nunca fica enganado e consegue entender com clareza a voz de Deus. O segundo motivo pelo qual você pode não estar compreendendo, na verdade você pode não estar querendo entender ou não estar querendo aceitar, porque aquilo que Deus tem te orientado e tem te direcionado está contra o seu ego, está contra a sua própria vontade. Aí você se esquece que a palavra diz que os meus caminhos não são como os vossos caminhos, diz o Senhor, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Aleluia. A vontade da sua vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Portanto, meu irmão, guarde esta palavra dentro do teu coração e identifique em qual dessas 2 situações você se encaixa, tá bom? Ou você não está perto de Deus o suficiente para entender com clareza a vontade dele, e você viu aqui pela palavra que pela transformação da sua vida você precisa mudar de vida e buscar a presença de Deus de forma constante, com mais força. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou você já está tendo entendimento de muitas coisas, mas como está contra os seus próprios planos de vida, você está se fazendo de desentendido e não está querendo, na verdade, cumprir
a vontade de Deus, não está querendo é aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida. Te aconselho a ter cuidado com isso, porque obedecer a Deus sempre é a melhor escolha. Beijo no teu coração, meu irmão, que o Senhor te abençoe, se Ele nos permitir. Até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.